Começamos esta noite com o que o presidente Trump chama de seu grande e belo muro, que pode estar a caminho de uma votação final no Senado após um longo dia debatendo emendas a ele, talvez para alguns membros republicanos, encarando o abismo. Eis o motivo. Pesquisas mostram consistentemente que ele é surpreendentemente impopular entre os eleitores. O Escritório de Orçamento do Congresso estima que isso adiciona mais de 3 trilhões de dólares à dívida nacional e pode privar quase 12 milhões de americanos do seguro de saúde pelo Medicaid. Isso, e agora vem com uma dose dupla de terror existencial para os republicanos indecisos. Por um lado, o presidente conseguiu, no fim de semana, fazer com que um opositor do projeto desistisse de buscar outro mandato. Por outro lado, Elon Musk acabou de se manifestar sobre quem votar a favor. Citando, todo membro do Congresso que prometeu reduzir gastos do governo e votou pelo maior aumento da dívida da história deveria baixar a cabeça de vergonha. E se isso não bastasse, ele acrescenta, e eles vão perder as primárias no ano que vem, nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida. Considerando que a missão dele para Marte não vai estar pronta por anos, isso são muitas primárias. Mas não para por aí. Ele também reiterou seu apelo de 3 semanas atrás por um novo partido político e disse que fundaria um no dia seguinte à aprovação do projeto. Pedra, conheça a parede. Tom Tillis, da Carolina do Norte, escolheu a pedra, anunciando que não vai buscar outro mandato, e criticou duramente o presidente pelos cortes no Medicaid do projeto de lei. O que eu digo para 663 a 1.000 pessoas em 2 ou 3 anos quando o presidente Trump quebrar sua promessa ao tirá-las do Medicaid porque o financiamento não existe mais? É inescapável que este projeto de lei, em sua forma atual, vai trair exatamente a promessa que Donald J. Trump fez no Salão Oval. Hoje, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, as palavras dela, simplesmente errado. Mas ouça o que o presidente vem dizendo sobre esse assunto há uma década e tire suas próprias conclusões. Salvar o Medicare, o Medicaid e a Previdência Social sem cortes. Temos que fazer isso. Vamos amar e valorizar a Previdência Social, o Medicare e o Medicaid. Não vamos mexer nisso. Você pode garantir que o Medicare, o Medicaid e a Previdência Social não serão tocados? Sim, eu já disse isso tantas vezes. Você deveria me fazendo a pergunta. O que acontece se chegar à sua mesa um projeto com cortes de impostos, mas também cortes no Medicaid? Você vetaria isso? Não vamos. Você vetaria isso? Eu vetaria se cortando, mas não estão. Não cortar o Medicaid. Não cortar o Medicare. Temos muito para abordar. A correspondente-chefe, Caitlin Collins. Caitlin, o quanto a Casa Branca está preocupada com possíveis fissuras na coalizão republicana? Quer dizer, eles estão acompanhando tudo isso e observando o senador Tom Tillis, sabe, naquele discurso contundente no plenário no domingo, John. Mas então, claro, depois que ele anunciou que não iria buscar a reeleição, o presidente comemorou isso e basicamente disse já vai tarde para o Tom Tillis, já que eles acreditam que ele tem sido uma pedra no sapato durante todo esse processo. E John, obviamente, quando eles analisam tudo isso, e eu tenho conversado com autoridades da Casa Branca sobre o que eles acham que vai acontecer no final das contas, eles realmente acreditam que isso vai ser aprovado. Eles não acham que os republicanos vão desafiar o presidente em relação à sua legislação emblemática, tão grande e abrangente como é, e com esses cortes potenciais. A questão é quanto tempo vai levar para aprovar isso, para concluir esse processo, e é isso que eles têm acompanhado, obviamente, muito de perto na Casa Branca. Mas com o senador Tillis ali, enquanto ele sai e diz que o presidente está sendo mal informado por seus assessores sobre o que realmente está nesse projeto de lei e que isso vai fazer com que ele, basicamente, volte atrás nas promessas que você acabou de ouvir ele dizer ali sobre não interferir nos benefícios do Medicaid das pessoas, quero dizer, a Casa Branca simplesmente rejeita isso categoricamente e argumenta que isso está errado. Mas eu acho que você tem que considerar que, com a decisão do Tillis ontem de dizer que não vai buscar a reeleição, ele realmente não tem muito a perder aqui em termos do motivo pelo qual está se manifestando e dizendo isso, ou qualquer incentivo para dizer algo que ele realmente não acha que possa colocar os republicanos em perigo. E isso é algo que eles estão, obviamente, acompanhando de perto na Casa Branca. Eles basicamente só querem aprovar isso. Eles querem poder falar sobre corte de impostos e ter isso como algo que estão divulgando.
E você está vendo como o presidente está trabalhando nisso, escrevendo posts ácidos no trufe social direcionados a pessoas que discordam dele e também levando senadores para jogar golfe, ligando para eles e conversando ao telefone, enquanto essa batalha está acontecendo agora no Capitólio com todas essas emendas que eles estão tentando aprovar. Nenhuma delas foi aprovada até agora. Bem, falando em pessoas que discordam dele, Elon Musk fez hoje uma ameaça nova à Antiga, dizendo que iria lançar você sabe, apoiar um candidato nas primárias contra qualquer legislador que apoie esse projeto de lei. Isso é mais uma divisão com o presidente. Como a Casa Branca vê essa situação? Bem, é interessante porque alguns funcionários da Casa Branca ficaram surpresos que ele tenha se manifestado hoje e dito isso, já que ele vinha ficando em grande parte em silêncio sobre suas críticas ao presidente e à legislação que ele está tentando aprovar. Na verdade, ele chegou a dizer que se arrependeu de algumas coisas que falou sobre Trump quando eles estavam trocando farpas anteriormente. E agora, olhando para isso, o que ele está dizendo, quero dizer, ele está indo para cima e dizendo que tanto os democratas quanto os republicanos estão errados aqui. Segundo ele, é preciso formar um novo partido político, porque todo Washington, segundo ele, concorda mais do que discorda, e ele está ameaçando fazer prévias contra republicanos que votarem a favor disso. Obviamente, John, há muitos republicanos que provavelmente devem votar a favor disso, e ele está dizendo que vai atrás deles. Mas basicamente ele está tentando destacar o que ele chama de crítica aos republicanos que reclamam dos grandes gastos em Washington e que agora estão prestes a votar nisso, considerando as estimativas que vimos, inclusive do escritório de orçamento neste fim de semana, sobre o quanto isso vai aumentar o déficit. São muitas primárias. É melhor ele ter muito dinheiro. Caitlin Collins, muito obrigado. Você pode acompanhar a Caitlin no início da próxima hora no The Source. Ela vai conversar com a senadora Elizabeth Warren. Vamos chamar o senador democrata Richard Blumenthal. Senador, bem-vindo. Alguma previsão para esta noite? Certamente, não tenho previsão de horário e acabei de sair do plenário do Senado. Há uma dúvida real sobre se eles têm os votos necessários. Eles estão realmente enfrentando dificuldades porque encaram esse dilema de fazer cortes de impostos de 4,5 trilhões de dólares. O que os obriga a fazer cortes drásticos no Medicaid, em programas de nutrição, em auxílio a veteranos e empréstimos estudantis. E muito mais, o que terá efeitos realmente drásticos sobre seus eleitores. Então, neste momento, eles estão envolvidos nesse processo de barganha política, oferecendo isenções ou exceções para partes da população em certos estados, tentando conseguir aprovação com emendas direcionadas, como eram conhecidas antigamente. E o motivo pelo qual eles estão tendo dificuldades é que o povo americano entende o que está acontecendo. É por isso que, numa proporção de 2:1, eles desaprovam esse projeto de lei. Os cortes de impostos para os bilionários, de 4,5 trilhões, são absolutamente desnecessários. Aumentar a dívida nacional em 3,3 trilhões, sem dúvida, absolutamente abominável. Então, eu acho que eles vão continuar enfrentando dificuldades durante boa parte desta noite, talvez até amanhã de manhã ou até mais tarde. O que o anúncio do senador Tillis de que não vai buscar a reeleição significa para você? O que isso me diz, de forma bastante clara, é que qualquer republicano que se opõe abertamente a Donald Trump, o ex-presidente, vai ser inevitavelmente atingido por essa torrente avassaladora de vitriol, por ameaças veementes e por uma intimidação constante e implacável. E assim, Donald Trump está comandando esse espetáculo. Ele está traindo não só suas próprias promessas, mas também os valores e promessas que os republicanos fizeram aos seus eleitores. E o que a decisão de Tillis me mostra é que, de muitas maneiras, as posições dele se tornaram insustentáveis, tanto política quanto moralmente. Como é estar alinhado com Elon Musk esta noite, que também se opõe a esse projeto de lei? E que diferença você acha que o fato dele ter se manifestado hoje fará? Bem, nem preciso dizer que, Elon Musk e eu não estamos coordenando nossas posições públicas. Mas acho que ele está certo e os números contam a história. Não só a dívida, que vai explodir, mas também o sofrimento real que as pessoas vão sentir no seu dia a dia.
Crianças que quebram o braço no parquinho ou mulheres que encontram um nódulo no seio e vão para o pronto-socorro, elas ficam desamparadas. Idosos que são expulsos de casas de repouso. A dor é inegável e talvez o Elon Musk não sinta ou veja essa dor, mas, no geral, ele sabe que os mercados financeiros vão começar a reagir aos níveis de dívida que serão gerados. A economia está em risco. As ramificações e os efeitos em cascata por toda a economia serão terríveis. E eu só queria dizer mais uma coisa, John. Sabe, os republicanos corromperam esse processo democrático. Eles, na prática, se apoiaram em uma manobra contábil, um truque. Chama-se orçamento de base. A política de base atual permite que eles disfarcem parte do impacto sobre a dívida nacional. Então, essa dependência de truques contábeis, de corromper o processo de reconciliação, que foi criado apenas para questões orçamentárias, e eles estão acrescentando todo tipo de restrição de política. Acho que será vista pelo povo americano como algo fundamentalmente destrutivo para o processo democrático. Bem, vamos ver, certamente. Talvez vejamos o que acontece no Senado em algum momento desta noite. Senador Blumenthal, muito obrigado pelo seu tempo.